Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de tecnologia das construções. Na aula passada, nós fizemos um exercício para que vocês saibam da importância do conhecimento das variáveis na escolha de um terreno, na definição do sistema construtivo. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Se você, por um acaso, não assistiu à aula passada, que é a aula de escolha do terreno, por favor, assista, porque é uma aula extremamente importante, principalmente porque você vai aprender a utilizar algumas variáveis de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, na hora da escolha, definição de um terreno e também do tamanho, do porte da edificação, tá? Pessoal, mais uma vez eu apresento essa imagem para vocês de alguns tipos de sistemas construtivos que nós temos, nós sabemos, nós temos conhecimento hoje, e tem alguns também que não foram colocados aqui, mas esses aqui são os principais. Então, nós temos aí o adobe, construção, né, alvenaria em pedra, madeira, alvenaria tradicional, o concreto, placa de concreto, como vedação vertical, o próprio isopor, que vem sendo utilizado, inclusive aqui em Cuiabá, eu não comentei na primeira aula, mas aqui em Cuiabá, dentro de um dos condomínios dos florais, tem uma casa que foi construída em parede de isopor, com parede de isopor. Estrutura metálica com vedação em vidro, todo mundo conhece, alvenaria estrutural também, o próprio tijolo ecológico, não são todos que sabem qual é o processo construtivo, né, com a utilização do tijolo ecológico, mas também vem tendo um crescimento aqui na nossa região. Construção em container, eu pretendo até o final desse semestre, dessa forma que a gente está fazendo as aulas, que infelizmente não são presenciais, mas por conta da pandemia a gente está tendo que reinventar, mas eu pretendo fazer uma visita numa casa enchapada, uma casa em container, para filmar para vocês, para mostrar para vocês como que é o processo, como que funciona. A casa com parede, né, vedação vertical em PVC, placas termoacústica também, e para vocês entenderem aí um pouquinho das tecnologias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alvenaria comum, a alvenaria de vedação. Então eu tenho aqui um modelo para vocês verem, que é o próprio tijolo que a gente conhece, a alvenaria estrutural, que pode ser tanto em bloco de concreto como também em bloco cerâmico. Alvenaria com tijolo ecológico. Para quem não conhece, esse é o modelinho do tijolo ecológico, que a gente vai falar mais detalhadamente de cada sistema, na medida que as aulas forem acontecendo. Nós temos aqui, ó, um exemplo de paredes de concreto moldadas em loco. O light steel framing, que nós temos toda a estrutura em aço. Temos também os sistemas em madeira, wood frame, também toda a estrutura, porém em madeira. Olha que bonita essa edificação aqui embaixo, essa residência. O sistema de gesso acartonado, que nós utilizamos muito aqui no Brasil, porém apenas para forro e paredes internas. O sistema de placa de concreto, que não são moldadas em loco, são placas que são moldadas em uma indústria, de acordo com o processo, de acordo com o projeto, e aí são moldadas, né, transportadas e montadas em loco. Os sistemas de construção em container, como eu disse para vocês, que eu quero fazer uma visita, filmar uma casa enchapada para vocês saberem como que é. Na verdade, eu gostaria muito de levar vocês, mas a gente não pode. E aí, vamos falar um pouquinho agora das etapas dos processos, né, que a gente já começou a comentar a concepção e planejamento, que é o que fazer, o porquê fazer e como fazer. Então, a gente precisa de informações do que vai ser construído, por que está construindo isso, para qual uso, qual que é a finalidade e qual é o método, como nós vamos fazer. A produção e execução, ou seja, quando nós vamos fazer, com quem nós vamos fazer cada etapa. O funcionamento, ou seja, operação, o uso do produto final, vendo se ele está funcionando para aquilo que ele foi edificado. E a manutenção, que é o pós-obra. Então, na concepção, no planejamento, a gente precisa da definição dos objetivos, a função daquele imóvel, daquela edificação,
escolha do terreno, que nós já passamos por isso também, os estudos de viabilidade, de desenvolvimento, ou seja, de anteprojeto preliminar, anteprojeto definitivo e projeto de execução. Ou seja, existe viabilidade técnica, ou seja, esse projeto que foi desenhado por algum arquiteto, algum engenheiro, existe a possibilidade de execução desse projeto na região que você vai acompanhar a obra ou não? Ah, professora, mas por que não existiria a possibilidade, a viabilidade? Primeiro, esse projeto é um projeto que está adequado às questões financeiras do seu cliente ou do mercado que você está fazendo? Esse projeto, ele utiliza materiais da região ou você vai ter viabilidade, ou seja, viabilidade econômica, existe a possibilidade de você comprar esse tipo de material na sua região, você vai ter que contar com frete, com negociação à distância, com prazo de entrega. Então, tudo isso deve ser considerado nessa etapa de concepção e planejamento. Aí a gente tem estabelecimento das atividades que são necessárias para a execução do empreendimento, como a sequência, a simultaneidade e a interdependência de um sistema com o outro, com auxílios de técnicas de planejamento, ou seja, qual que vai ser a sequência na execução desses serviços para a edificação, para a execução da obra. O projeto conceitual, ou seja, a coleta de informações para avaliação das chances de se alcançar o objetivo definitivo. Por exemplo, uma pesquisa de mercado, estudo da legislação, do Código de Obras, da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município, que é o que a gente já acabou falando até na última aula. O projeto básico, que é a análise de alternativas para o projeto, ou seja, qual é o tamanho? É permitido o tamanho pretendido dentro desse terreno? Qual a localização? É permitido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo a construção dessa edificação no bairro pretendido, na localidade pretendida? Qual o calendário, qual é o prazo, qual que é o período de chuva da sua região? O início da obra está previsto considerando esse período de chuva, considerando o período de seca? Como está sendo feito o planejamento? O sistema que vai ser escolhido, né? E os métodos construtivos, os orçamentos. Qual sistema? Vai ser casa de madeira? Vai ser casa com alvenaria tradicional, alvenaria estrutural? Vai ser com placa de concreto? Isso tudo tem que ser definido nessa fase. Então, o projeto legal, que é o projeto para aprovação nos órgãos municipais competentes, né, nos órgãos estaduais e nos órgãos federais. O projeto executivo, ou projeto para construção, que é o projeto detalhado para construção, que inclui os projetos complementares, como, por exemplo, estrutural, projeto de instalações elétrico, hidráulico, gás, etc. As decisões com relação à forma, o tamanho, a tipologia, padrão da edificação sobre os custos e tempos são tomadas ainda nessa fase. Não tem como você decidir qual vai ser o custo no andamento da obra, não tem como você decidir, quer dizer, tem como, mas aí não é uma obra planejada, você vai ter custos extras, né? Se você vai ter prejuízo, na verdade, vai ter retrabalho, se você for definir isso durante o andamento da obra. O importante é que todos esses projetos, o projeto executivo, o projeto legal, já aprovado, o projeto estrutural, complementar, instalações, projetos, já estejam todos compatibilizados antes de se marcar a obra, antes de fazer a locação da obra. As decisões tomadas na fase de projeto têm uma grande capacidade de influenciar o custo final do empreendimento. Porque é na fase de projeto, na hora de compatibilização, que você vai saber se uma determinada parede onde você pretendia colocar uma instalação elétrica, ela vai ser estrutural ou não. Então é a hora de você compatibilizar os projetos, que você vai definir e vai reduzir todos os custos que você teria e retrabalho que você teria na execução da obra, se você fosse definir isso durante a execução. Quanto mais se avança na fase de projeto, para a fase de execução e uso, menor é o potencial de redução de custos, pois uma vez concluído o projeto, estarão estabelecidas todas as condições em que o processo de execução ocorrerá. A cada dia, há mais investimentos em compatibilização de projetos. Então, é uma nova tecnologia, é uma tecnologia dentro do nosso segmento que cada dia mais profissionais investem, empresas investem nessa questão da compatibilização de projetos, para que você consiga, dentro da sua área de formação, atingir a melhor
efetividade, atingir a melhor eficácia nos custos da sua obra. Ou seja, fica mais próximo o que foi orçado do que foi executado. Aqui tem um exemplo de cronograma de planejamento. Então, a gente tem aqui, ó, o alvará de demolição, se houver alguma demolição a ser executada nessa obra. Aí, depois, propriamente, a demolição propriamente dita. Depois da demolição, a sondagem, né, do terreno. Aí, o movimento de terra com os resultados da sondagem. A implantação do canteiro após o movimento de terra e a execução da obra. Só que antes de tudo isso, ainda temos o projeto, o planejamento de aprovação, prazos de aprovação, prazos de compatibilização, para que tudo isso seja iniciado após a compatibilização dos projetos. A produção e execução, ou seja, orientação geral, verificação de compatibilidade do projeto com a execução, esclarecimento de dúvidas, ou seja, é importantíssimo existir uma reunião mensal, uma reunião, acho até quinzenal, entre cliente e profissional de execução da obra, do controle tecnológico, o profissional que está acompanhando a execução junto com o engenheiro, técnico de edificações, precisam ser... A comunicação entre eles precisa ser uma boa comunicação para que a obra tenha um bom resultado, para que haja esclarecimento de dúvidas, para que haja informações com relação às situações que acontecem durante a execução, e as questões relativas às necessidades de alteração ou também complementações do projeto e condução propriamente dita da obra. A programação de execução. Então, nós temos que marcar ali data dos eventos, previsão das necessidades e também distribuição dos recursos, os financeiros, os materiais, mão de obra, equipamentos, o cronograma físico-financeiro. E uma coisa importantíssima, o layout do canteiro de obras, ou seja, o arranjo físico dos postos de trabalho, as máquinas e equipamentos, depósitos, os alojamentos, escritórios de obra. Em obras grandes, o projeto do canteiro é um projeto que é seguido à risca, porque nele precisa estar determinado todos os setores da produção, todos os setores de vivência, todos os setores de armazenamento de material, armazenamento de máquinas, equipamentos, ferramentas. Numa obra pequena, esse projeto também é importante que ele seja seguido, apesar de ser uma obra pequena, ou seja, de uma casa, de um pequeno comércio. Precisa, porque a partir do momento que você marca num projeto e esse projeto é divulgado, é comunicado para todos os funcionários, todos vão saber exatamente onde fica o local de guarda de máquinas, de equipamentos, de ferramentas, a obra vai ficar mais organizada, vai ter menos circulação em locais que não são adequados ou recomendados. Então, é muito importante que esse projeto, layout do canteiro de obras, seja realizado, né, porque tem muitas empresas que executam sem fazer um projeto do canteiro, então é muito importante que ele tenha esse projeto, que esse projeto seja divulgado, validado, e que todos sigam esse projeto, orientando também sobre os riscos de segurança no trabalho, onde que é a região de risco nessa obra, onde que os funcionários podem circular com tranquilidade, onde não pode circular. Então é interessantíssimo que esse projeto seja seguido para também um bom funcionamento da obra. O detalhamento dos processos construtivos com projeto de construção auxiliares, ou seja, as técnicas construtivas, e elaboração de um sistema de controle, que é o que a gente fala sobre sistemas de gestão da qualidade, que hoje são também indispensáveis para a utilização dessas tecnologias dentro das construções. Essa padronização, essa criação de procedimentos, de processos, de verificação. Inclusive, hoje, uma das tecnologias que as empresas utilizam são os softwares que ajudam, né, na conferência de serviços, conferência de materiais, softwares de compra, de aquisição de matéria-prima, software de treinamento, onde são registrados os treinamentos, contabilizam horas de treinamento dos funcionários, os softwares que fazem o controle da qualidade, os indicadores, índices de manutenção. Então, é uma nova tecnologia que vem surgindo também no mercado e que vários profissionais, assim como a compatibilização de projetos, também vem fazendo para poder implantar sistemas de controle, sistemas de gestão dentro das construções.
A execução, construção propriamente dita, né, o andamento dos processos com auxílio da técnica construtiva e apoio de um sistema de suprimento. A etapa de execução tem recebido a maior parte da atenção devido às grandes exigências do mercado e, em pequena parte, a busca pela sustentabilidade. Ainda em pequena parte, a gente até já comentou sobre isso. Porém, a busca pela sustentabilidade já vem sendo já é uma coisa mais disseminada, muitos profissionais vêm se preocupando com isso, muitas indústrias vêm se preocupando, muitas fábricas, para uma produção mais limpa. O funcionamento. Uso e obtenção dos benefícios oferecidos pelo produto final, ou seja, o edifício. Deve haver um manual de uso e operação da edificação, que é um manual que nós, como profissionais da área, precisamos elaborar e entregar para o cliente ou para o usuário, no qual a vida útil dos sistemas deve ser informada e a forma de preservação para cada sistema. Essa manutenção, de forma preventiva, com base no manual do uso do usuário, manual de uso e operação do usuário, é fornecido pela empresa construtora ou pelo construtor, e ela é de forma corretiva, em caso de patologias não esperadas. Nessa fase de manutenção, o acompanhamento e o registro dos serviços é fator fundamental na conservação do imóvel, porque esse registro vai ser repassado de cada gestão, de uma gestão para outra. E na medida que ela for mantida, várias instalações, vários sistemas poderão ter histórico do que vem acontecendo naquela edificação. Então, nós temos aqui um pequeno exercício que eu vou deixar registrado para vocês, eu também vou deixar salvo. Faça uma análise das páginas dessa apresentação, as páginas 2 e 3. Então, você vai escolher um dos sistemas das imagens que estão nessas páginas, vai pesquisar um vídeo ou uma reportagem, um site de empresa que trabalhe com esse sistema que você escolheu. Você vai buscar o maior número de informações sobre o sistema escolhido. Exemplo, como o sistema funciona, se precisa do projeto diferenciado ou não, o tempo de execução média desse sistema, se ele é sustentável ou não, se faz parte da construção limpa, quais são os equipamentos que são utilizados para a execução desse sistema que você escolheu. Então, você vai encontrar, além disso, um vídeo demonstrativo e vai fazer um resumo desse sistema escolhido. Observação, hein? Cada aluno deverá ficar com um sistema diferente. Não poderão haver mesmo sistema para 2 alunos, tá? Então, cada aluno vai ficar com um sistema diferente. Essa orientação também vai estar anexada lá na nossa aula de hoje, e aí você vai poder entregar assim que a gente marcar a entrega dessa pesquisa, tá? Obrigada, até a próxima aula.